Sejam bem-vindos novamente ao FII Summit, o maior e melhor evento de mercado de fundos imobiliários do Brasil e do mundo também. Agora estou com uma presença especial aqui, direto da Bahia, acabou de chegar aqui em São Paulo, já veio direto para o evento prestigiar aqui o evento, que é o Gabriel Porto, que é fundador do @Fundos Imobiliários FIIs. Ele tem quase 400 mil no Instagram e também tem o YouTube com o mesmo nome, Topzera. E ele é um grande especialista aí no meio de fundo imobiliário e veio, obviamente, para a gente trocar uma ideia sobre fundo imobiliário, pessoa física, na Bolsa de Valores, /fundo imobiliário, né? Então, Gabriel, obrigado por ter vindo. Obrigado Prazer vocês pelo em conhecer convite. pessoalmente também. Se apresenta, pessoal, caso alguém não saiba quem é esse cara. Então, pessoal, meu nome é Gabriel Porto, atualmente estou com 25 anos, 8 anos já de experiência no mercado de fundos imobiliários, então desde que eu tenho aí 17 para 18 anos, é um mercado que eu atuo, que eu invisto, então não é algo que surgiu na minha vida há pouco tempo, né? Apesar da minha pouca idade, é algo que eu já tenho uma certa experiência. Então, eu tenho certeza que o nosso papo aqui vai ser muito bacana. Eu quero passar um pouco do meu conhecimento e experiência para quem está aqui nos assistindo. Que legal. 8 anos já nessa indústria, rapaz? 8 anos. Passou por uns perrengues, então, no meio do caminho. Total. Que doideira. E como você começou a investir em fundo imobiliário? E se você começou a investir no mercado de valores imobiliários, através de fundo imobiliário mesmo, Gabriel? Foi esse seu início? Sim. Eu comecei em 2014. Legal. Né, a investir em fundos imobiliários e ações naquele momento. Pegou logo a primeira crise, né? Não, de cara. Que doideira, que doideira. Como é que foi que eu comecei? Basicamente, eu tinha um dinheiro parado, né, em poupança, né? Porque dinheiro em poupança não é um dinheiro investido, é um dinheiro parado. E foi dali que me surgiu a ideia de, pô, isso aqui não está dando muito retorno, eu quero realmente construir um patrimônio. E aí, como todo um bom curioso, comecei a fuçar a internet. Ver vídeo no YouTube, Facebook, Instagram naquela época basicamente não se tinha muito, né? Então era mais YouTube, um pouco no Facebook e em alguns fóruns e tal. E aí foi onde eu descobri o mercado de fundos imobiliários, mercado de ações, mercado de bolsa de valores como um todo. Então naquele momento eu comecei a investir ali em ambos. Só que em 2018 foi quando de fato eu tomei a grande guinada para falar assim, pô, fundos imobiliários são realmente os ativos que suprem a minha necessidade como investidor. Entendeu? Então, desde 2018 é de quando que eu venho realmente me aprofundando e investindo basicamente o meu patrimônio todo em fundos imobiliários. Que doideira. E por que você escolheu essa classe de ativos, galera? Cara, como todo mundo já está meio cansado de saber, né? Fundos imobiliários tem aquela questão da renda recorrente, né? E aí essa renda recorrente ali caindo todo mês certinho na sua conta, isso te ganha, né? E quando você consegue de fato fazer aquilo girar, trazer mais retorno e seu patrimônio vai crescendo, você vai vendo, pô, tô no caminho certo, se eu continuar por aqui, logo logo eu chego na minha aposentadoria. Então, ter esse retorno assim no mês a mês e ver que o meu dinheiro está trabalhando no meu lugar, literalmente, né, me fez realmente botar os fundos imobiliários no meu top 1 como investimento. Que legal, né? E é o grande atrativo de fato, são os dividendos, são isentos de imposto de renda, bonitinho, que é gostosinho. Mas no começo da jornada é difícil. É difícil. Porque cai a centaveira, o pessoal fica triste, nossa, mas rende tão pouco. No começo também você teve essa dor? Não, com certeza. Eu acho que é uma dor que todo mundo passa. Por isso que o que eu falo pro iniciante, né? Todo mundo começa a investir, o dividendo é pouco e a pessoa sempre quer, eu vou buscar o fundo imobiliário que me traz o maior dividendo para eu tentar crescer mais rápido. E não é assim, né? A gente não pode pular etapas, a gente não pode queimar etapas. A gente tem que aos poucos entender que realmente o início é muito lento, né? Mas as coisas vão acontecer com o tempo, né? Quem realmente não pensa no longo prazo, não dá para investir em fundos imobiliários. Sim. Porque de fato é uma corrida que você vai ganhando com o tempo, né? Com o tempo. Que é bola de neve, na verdade, né? Warren Buffett tem aquele livro, Bola de Neve, de fato, que fala, pô, começa pequenininho, Com certeza. e vai ter aquela bola de neve que vai dar essa avalanche. Com certeza. E essa avalanche tem um tempo médio para acontecer, pro cara falar assim, não, agora já tô boizão, né? Já investi um tanto aqui, me retorna tanto por mês e tô tranquilão. Tem um tempo médio para acontecer esse movimento? Pois é, cara. Isso aí vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que realmente tem condições de investir um valor maior, né? Sei lá, 20% do que ganha por mês, 30%, 40%. Aí realmente o tempo vai ser menor, essa pessoa em um ano ela vai ver realmente resultados já bem consistentes dentro da carteira. Legal. Agora aquelas pessoas que têm um poder de aporte menor, logicamente que vai demorar mais tempo para ela ver realmente o seu dividendo, sei lá, pagando uma conta da sua casa, pagando, sei lá, uma parte do aluguel ou o aluguel inteiro, né? Porque realmente quando isso acontece é que a pessoa realmente fala assim, pô, tá dando certo.
né? Enquanto ainda tá ali na casa dos 50, 100 reais, você ainda fica assim, pô... Tristeza, não rende nada. Mas depois você vai ver que realmente passou dessa primeira parte dos 100 reais, as coisas começam a acontecer, porque sua própria carteira de investimento tá te dando um dividendo ali, que você já tá reinvestindo dentro dela, e aí, como você disse, a bola de neve te leva para frente. Sim, e o ideal também é... A gente falou de número de conta aí, começar a pagar metade do aluguel, mas isso é um fictício na cabeça, né? Sim. Porque o ideal não é tirar o dinheiro e pagar o aluguel de fato, né? Exatamente. O aluguel, o ideal é reinvestir esse dinheiro, ou você acha que vale o cara ir tirando e pagando uma continha ali e uma continha aqui? Cara, então, isso aí vai de pessoa para pessoa, Sim. sabe? Eu acho que cada pessoa tem que ter a sua meta final. Legal. Né? Porque, pô, não adianta eu só investir, reinvestir e beleza, aonde é que eu vou chegar? Eu tenho que ter uma meta, Sim. né? Então, cada pessoa tem sua necessidade. Tem pessoas que precisam de 5 mil, 10 mil, 15 mil reais para se aposentar no fim das contas. Então, Sim. eu acho muito interessante você ter uma meta grande. Legal. E dentro dessa grande meta, você ter pequenas metas ali, anuais, semestrais, para você realmente ir cumprindo, né, e se forçando a bater cada uma delas para que em um determinado momento você chegue ali à sua aposentadoria. E a partir dali que realmente você vai pegar o seu dividendo para bancar o seu custo de vida. Que legal, que legal. Isso é surreal de você, porque de fato o pessoal do outro lado, às vezes a gente fica nessa corrida louca, né? Que nunca tem fim da riqueza. Exatamente. Porque o custo de vida sempre aumenta e tudo mais. E você falou exatamente isso. Pegar uma metona, dividir em metinhas e aí você consegue, obviamente, chegar no seu objetivo. E aí que varia de pessoa para pessoa, né? Exatamente, porque você tem que realmente saber onde você quer chegar. Não Sim. adianta você correr sem uma meta clara. Exato. Né? Porque senão fica uma corrida infinita Exatamente. e triste. E triste. Você fica triste, oh meu Deus, mas não dá para certo, para, porra, preciso de R$1.000, preciso de 30 mil reais, porque o dinheiro a gente gasta infinito. Eu sou engenheiro civil de formação. E eu lembro que eu fui trabalhar no Japão, de apertar parafuso de fábrica e tudo mais. Eu achava que quando eu ganhasse R$4.000, que eu vi os concursos, né? Falei, quando eu ganhar R$4.000, vou estar boizão. E eu comecei ganhando R$800, gastava R$800. Aí comecei a ganhar R$1.000. Adivinha o que acontecia? Gastava os R$1.000. E aí fica um negócio infinito, como você falou. Com legal, certeza. topzera. Essa dica é muito valiosa, hein? Mas, ó, e pra quem quer começar? Como o cara começa a investir em fundo imobiliário? Cara, hoje a barreira de entrada para fundo imobiliário ela é muito baixa, né? Então a pessoa realmente com R$10 ela começa a investir no mercado de fundos imobiliários, né? Hoje a gente tem acesso aí a corretoras gratuitas, né? Então com poucos cliques, com dados básicos, nome, CPF, endereço, a pessoa abre uma conta em uma corretora, né? Sem precisar pagar nada por isso, ela transfere o seu dinheiro, faz ali uma TED, né? Para a corretora e ela já consegue com R$10 começar a investir. E esses R$10, o mais engraçado de tudo é que ele vai te trazer dividendo todo mês para o resto da sua vida, basicamente. Porque fundo imobiliário é um investimento de período indeterminado, né? Então, é uma coisa que você olha assim, pô, é pouco? Realmente é muito pouco. Sim. Vai fazer diferença na sua vida? Você pode pensar que não, mas vai. Porque esse é o primeiro passo. E a partir do momento que você passa dessa barreira do primeiro passo, você buscar cada vez mais se torna realmente viável. Legal, então não precisa ser os boyzão, não precisa ser o ricão para começar a investir, porque muita gente tem esse medo, né? Não. Ou objeção, na verdade. Fala, não, preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Se for com R$10, não, começa a investir isso aí já caiu há muito tempo atrás, né? Bolsa de valores era para rico há muito tempo atrás. Hoje em dia, qualquer pessoa realmente, né, consegue investir em bolsa de valores tranquilamente. Legal, e tanto aqui quanto lá fora também. Lá fora você investe em REITs também ou você foca só aqui no Brasil? Sim, comecei a investir em REITs também. Legal. Mercado que já é mais maduro, inclusive que o nosso aqui, dos fundos imobiliários, né? Logicamente que tem algumas barreiras de entrada maior do que aqui no Brasil, né? Lá tem a taxação em dividendo e tal, mas eu vejo com muitos bons olhos quem já investe aqui no Brasil também diversificar seu patrimônio lá fora, né? Você ter um pouco do seu patrimônio em dólar, em uma moeda forte, receber dividendo em dólar também é outro ponto super importante. Eu acho interessante. Mas assim, para quem está começando a investir, foca no Brasil, que é mais simples, é mais fácil de entender, né? Depois, quando você for ganhando conhecimento e experiência, aí você pensa em investir lá fora. Top, Gabriel. E aí, em um momento da sua vida, você falou, é o meu esquema, é o negócio que vai me deixar rico, vai aposentar rápido. Você tem o dia ou o momento da vida que você teve esse estalo? Falou, pô, ação eu gosto, mas os fundos imobiliários vamos chegar a fazer, chegar mais rápido no meu objetivo. Você tem um momento assim, ou um clique que deu? Pois é, cara, como eu disse no início, né? Foi mais ou menos ali em 2018, antes de eu começar realmente a fazer esse trabalho de educação financeira na internet. Foi quando eu falei, pô,
fundo imobiliário é o segmento que eu gosto, que supre as minhas necessidades como investidor, né, que está trazendo renda recorrente ali para minha conta. É um segmento que eu gosto de estudar, que eu entendo mais a fundo, né, e eu quero me aprofundar. E aí foi o momento que eu vendi tudo que eu tinha de ação e coloquei tudo em fundo imobiliário. Reserva de emergência com fundo imobiliário. E permaneci assim até esse ano. Eu comecei a investir em REIT esse ano. Legal. Então, meu patrimônio basicamente hoje é reserva de emergência e REIT, que não dá, sei lá, nem 5%, e o restante todo em fundos imobiliários. Aí muitas pessoas pensam assim, pô, mas você está ultra concentrado. Agora, eu gosto de olhar por um outro lado. Legal. Na minha visão, não. Logicamente, né? Eu tô com o meu patrimônio, a grande maioria, em fundo imobiliário. Mas dentro dos meus fundos imobiliários, eu tenho imóvel para todo tipo de inquilino, diversificado por todo o país. Então, assim, todas as classes econômicas, né, todos os segmentos econômicos, eu tenho um imóvel, desde uma fazenda lá no interior do Goiás até um prédio aqui na Faria Lima, né, eu tenho imóveis dentro da minha carteira. Então, por mais que muitos achem que eu estou concentrado, na minha visão não. Eu estou ultra diversificado e por mais que crises existam, como a gente vem passando agora pela pandemia, né, a gente sabe que coisas... Por exemplo, shopping, lajes corporativas foram mais danificados, enquanto outros que eu tinha em carteira, fundos de galpão, fundos de papel, fundo de varejo, passaram a pandemia basicamente ileso e até cresceram. Né? Então, assim, eu tenho essa tranquilidade porque é um assunto que realmente eu gosto, né? E isso me fez estudar bastante para ter o conhecimento e experiência. E hoje eu durmo tranquilo, né? Com o meu dinheiro caindo, quase todo em fundos imobiliários. E todo mês caindo. E todo mês caindo, reinvestindo. E assim as coisas seguem. Que demais. E por que você tomou essa decisão de fundos imobiliários ao invés de ter uma carteira de ações e dividendos, por exemplo? Pois é, cara. Se a gente pegar realmente aí no longo prazo, né? Já tem vários estudos mostrando isso, né? Quanto que a média dos fundos imobiliários trazem de dividendos e uma carteira de ações nos trazem, né? Então, fundos imobiliários, de fato, têm esse potencial, né? 95% do lucro de um fundo imobiliário é revertido em dividendo, né? Então, o fundo imobiliário tem como função realmente ser uma máquina de geração de renda, né? Tanto que, quando um fundo imobiliário quer crescer, quer comprar novos ativos, por grande parte do lucro realmente ser distribuído, ele precisa emitir novas cotas e tal. Então, assim, a gente tem por intenção realmente de investir em fundos imobiliários essa questão da renda passiva mesmo. Né? Então, eu sempre falo para o pessoal, você quer investir em fundos imobiliários? Quero. Então, você tem que colocar como seu top 1 ali a questão da renda passiva. Logicamente que a sua carteira é uma carteira boa, bem diversificada, com bons ativos, boa gestão, tende a crescer no longo prazo em patrimônio também. Mas esse não é o foco inicial. Sim. De fato, é a renda gerada mensalmente. De fato, é a renda. E aí teve uma questão. É polêmica, hein? Vamos falar uma polêmicazinha. Manda aí. Luiz Barsi acabou de falar, falou assim, os fundos imobiliários são conta do vigário, porque não geram valor no tempo e todos os argumentos que ele deu. O que você acha sobre esse movimento aí que o Luiz Barsi... eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? Assim... Eu já parto do princípio que cada pessoa tem realmente o seu perfil de investimento. Sim. Então, assim, um investimento que seja bom para você, pode ser que não seja bom para mim, né? Que supra as suas necessidades e não supra as minhas, né? Então, eu já parto desse princípio, né? Se aquilo deu certo para ele, muito provavelmente ele vai defender até o fim da vida e acabou, né? Enquanto eu tenho outra realidade e vejo a vida por uma outra ótica. Entende? E eu vejo assim que investir em fundos imobiliários, querendo ou não, é investir em imóveis, no fim das contas, né? E investir em imóveis, historicamente, sempre se mostrou ser um investimento vitorioso, né? A gente vive em um país em que se tem uma inflação historicamente descontrolada, mudanças de moedas e o que o brasileiro, de fato, sempre buscou para proteger o seu patrimônio foi investir em imóveis. É o terreninho, né? É o terreninho, é o imóvel. Só que o que hoje a gente já faz? Hoje a gente tem a possibilidade de estar investindo também no mercado imobiliário em ativos de alto padrão, só que por valores muito mais acessíveis, né? De maneira muito mais inteligente e, no fim, mais rentável também. Né? Então, na minha visão, é isso. Investir em imóveis, historicamente, sempre se mostrou ser um investimento vitorioso. Legal. E eu acho que é o que você falou, né? Tipo, não tem receita certa, não tem certo e o errado. O importante, de fato, é ser o ideal para você sempre, né? Exatamente. E não adianta nessa treta, né? De falar, pô, o que é melhor para um, o que é melhor para outro. Pois sei lá, você pode investir em Bitcoin. Eu não invisto em Bitcoin. Né? Mas nem por isso eu acho que Bitcoin para o seu caso não seja legal, né?
Investimento é muito pessoal, no fim das contas. Eu acho que entra na frase do Big Brother, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Pode investir em qualquer coisa e tá tudo bem, né? Se tá bom pra qualquer você. Qualquer coisa assim também, né? Não, calma, uma poupança, um negócio assim. Aí também tá tirando também já, né? Hoje em dia, com quanta informação, você dando ensinamento pessoal na internet de graça, o cara vai deixar dinheiro na poupança? Aí não. Mas hoje também a gente tá vendo um momento de, como você falou bem, de inflação novamente descontrolada, não só no Brasil quanto no mundo. Exatamente. E muita gente fala que os fundos imobiliários servem para você proteger o seu dinheiro da inflação. Sim. Isso é verdade, Gabriel? Cara, isso é verdade. Se você pegar aí no longo prazo, né? Lógico que o mercado de fundos imobiliários, por ele ser muito novo, se a gente olhar assim para a grande maioria dos fundos, eles possuem no máximo de 5 anos. Mas a gente possui fundos aí que tem mais de 10 anos em mercado. Sei lá, HGLG, MXRF, HGBS, são fundos KNRI, são fundos que têm um histórico maior, e se a gente pegar nos últimos 10 anos aí, o retorno desses fundos imobiliários, né, o que eles trouxeram de variação patrimonial mais dividendos e o IPCA, né, a gente vai perceber claramente que se tem uma diferença, né? Até o próprio IFIX, que é de 2012, se a gente traçar uma linha do IFIX com a inflação desde 2012 para cá, a gente vai perceber claramente que o mercado de fundos imobiliários protege sim o investidor da inflação. E como é que é essa proteção? Né? Nos fundos de tijolo, a gente tem as renovações dos contratos sendo feitos pela inflação, né? Então, de tantos em tanto tempo, ali um galpão logístico, um shopping, uma loja de varejo vai ter seu contrato ali renovado pela inflação vigente, né? Nos fundos de papéis você vê essa inflação sendo repassada até de maneira muito mais rápida, ali no mês a mês, pela variação do IPCA ou do IGPM, que a depender do fundo aí, né? Ela já é repassada dentro do seu dividendo. Então sim, quem investe em fundos imobiliários consegue essa proteção pela inflação, e que, como eu falei, né? Num país em que a inflação sobe tanto, ela é tão descontrolada, ter um investimento que consegue te proteger disso é de fato muito bom. Não, legal. E aí a gente tem a outra ponta da moeda, né? Com a inflação subindo, a Selic sobe também, justamente para tentar conter o cachorrão que é a inflação, né? Eu sempre falo que a Selic é a coleira que puxa ali o pitbull da inflação, só que o pitbull é bombado e está subindo cada vez mais. Mesmo com a taxa Selic subindo tanto assim, ainda vale a pena investir em fundo imobiliário? Pois é, cara. E é nesse momento que a Selic está alta que a gente tem as oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Né? O que muita gente que tem visão de curto prazo não percebe é isso. Para que eu vou deixar o meu dinheiro em fundos imobiliários se eu tenho aí renda fixa me rendendo quase 1% ao mês, né? Eu recebo isso todo dia, toda hora, né? E eu falo, pessoal, Selic é um indicador de curtíssimo prazo. A cada 45 dias isso aí, os caras lá no Banco Central se reúnem, pode mudar. Isso não vai ficar por muito tempo. Vocês estão fazendo a comparação errada. Não dá para você comparar um investimento de longuíssimo prazo, que são os fundos imobiliários, com um investimento de curto prazo, com um indexador ali de curto prazo, que pode mudar a cada 45 dias. Né? Hoje está rendendo quase 1%, mas a gente viu já a taxa básica de juros aí a 2% ao ano. Né? Enquanto a gente tem hoje no mercado de fundos imobiliários excelentes oportunidades, excelentes ativos com muito desconto. Né? É desconto de 20%, 30%, 40% em cima do seu valor patrimonial. Entendeu? Então, é um desconto que a gente não via em outros momentos. Hoje a gente tem um mercado aí bilionário em reais. Se eu não me engano, no último boletim da B3, a gente estava com desconto médio aí na casa de 37 bilhões do valor que é negociado em mercado para o patrimônio real dos fundos imobiliários. Então é um desconto que, por exemplo, a gente não tem no mundo real. Se você for comprar, sei lá, um prédio na Faria Lima, você não vai ter esse desconto se você for comprar esse mesmo ativo em cotas no mercado de fundos imobiliários, por exemplo. Entendeu? Então, a gente tem essa possibilidade. Resta ao investidor ter essa experiência e conhecimento. Legal. Né? Ter esse conhecimento e visão de longo prazo, que para mim é o que realmente vai diferir quem vai construir patrimônio no longo prazo de quem só vai ficar naquela migração. A Selic está alta, eu vou deixar meu dinheiro aqui. Bolsa de valores agora está subindo, vou para lá. Quem fica nessa migração, infelizmente, não constrói patrimônio. Deixa dinheiro na mesa, né? Deixa muito dinheiro na mesa. Perde dinheiro. Inclusive, falando da Faria Lima, você veio visitar os seus imóveis, na verdade, de São Paulo, né? Com certeza, já passei hoje. Já passou aí alguns? Tá sendo bem cuidado, os meninos? Tão lindos.
Mas isso que é legal, né? De você, de fato, pô, veio da Bahia, aí você fala, pô, tem uma parte do imóvel na Faria Lima que hoje é um dos metros quadrados mais caros do Brasil. É surreal esse movimento, não é? Com certeza, cara. Você sai apontando assim, ó, isso aqui é um pedacinho meu, isso aqui é meu. Aquele pedacinho ali é meu. Isso é muito gostoso, Não, né? é muito bom você poder realmente perceber que realmente você está investindo em um imóvel e quando você olha para a dimensão, para tudo que se tem ali dentro, você fala, pô, isso aqui não é uma kitnet, isso aqui não é um apartamento, não é uma salinha comercial que eu estou deixando no meu patrimônio. É algo realmente que está dentro de um metro quadrado muito caro e é um imóvel de alto padrão. Surreal. Né? Isso traz uma segurança que quem investe diretamente em imóvel, infelizmente, não tem. Ou você tem muito dinheiro para ter vários imóveis, né, para diversificar realmente, ou você está muito concentrado. Né? Deixar 300, 500 mil reais em um único imóvel é uma concentração que, no meu ponto de vista, no longo prazo, é muito perigoso. É porque hoje não precisa mais, né? É igual você falou, antigamente precisava. Entrando nesse ponto, você vê, e obviamente talvez você já tenha falado isso 1000 vezes, mas é muito legal trazer para todo mundo, que a gente tem de fato esse costume terreninho e tudo mais, né? Os pais falavam pra gente, nossos avós também. Mas quais são as vantagens e desvantagens do cara escolher um fundo imobiliário ou um imóvel? Tem vantagem e desvantagem algum? Tem momento de vida que influencia? Como você vê essa diferença, um versus o outro? Se fosse um Street Fighter ali, bota um lado do outro ali pra treta. Com certeza. Isso aí também é outro questionamento que eu recebo sempre, né? E quando eu falo em imóvel, eu não estou falando do imóvel que o cara mora. Eu estou falando do imóvel como investimento. Legal. Né? Porque o imóvel que você mora é outra coisa, né? Agora, na hora de você investir, de você alocar o seu patrimônio, aí sim eu sempre gosto de falar que fundos imobiliários ganham de lavada de imóveis físicos. Né? A gente começa primeiro pela barreira de entrada. Né? Ou você tem ali o dinheiro para você pagar o imóvel à vista, ou você vai financiar. A gente sabe que financiamento, né? Não é uma corrida que você vai ganhar, né? No fim das contas, você está pagando ali quase 2 imóveis no fim das contas. Né? Tem a questão da concentração. Né? Concentração é um dos pontos mais cruciais, porque você comprar um apartamento de 500 mil reais ou fazer uma carteira de fundos imobiliários com esses mesmos 500 mil reais, com a carteira de fundos imobiliários você tem centenas de imóveis. Né? Então, essa diversificação, tanto em setor quanto geográfico, né, pelo país inteiro, é uma diversificação que realmente é muito interessante. Quando você tem ali o seu imóvel, você fica muito refém do inquilino que está ali dentro. Se tiver um problema com o inquilino, né, o inquilino atrasar, você ficar com o imóvel vago, o inquilino destruir seu imóvel ali, você ter que reformar, é muito difícil. Né? Então, eu recebo muito lá no meu Instagram relatos de pessoas que falam, pô, que bom que eu conheci fundos imobiliários, eu vendi um imóvel que eu tinha, né, e comecei a investir em fundos imobiliários e hoje eu percebo que esse é o caminho. Né? Eu percebo que daqui da minha casa eu não preciso estar me estressando. Logicamente que Bolsa de Valores vai ter os momentos, né, de queda e subida. E aí vai muito da mentalidade da pessoa. Mas ela sabe que no mês que vem o dividendo dela está na conta. Ela não vai precisar bater na porta do cara, não vai precisar mandar o WhatsApp para o cara pagar o aluguel, entendeu? Então todas essas vantagens aí me faz colocar fundos imobiliários de fato como um investimento que traz além do retorno, né? Tem outro ponto que é bem importante. Hoje, imóvel no Brasil, um aluguel, vai te trazer mais ou menos de 0,3% a 0,5%, mais ou menos, de retorno em cima do aluguel, né? Então, a gente está falando de um imóvel de 500 mil, está te trazendo R$ 2.500 por mês, né? Ainda tem um imposto que você tem que pagar ali dentro. Uma carteira básica de fundos imobiliários hoje está conseguindo bater 1% de dividendo. Então, os mesmos 500 mil seriam 5 mil reais. Então, é uma diferença de retorno também absurda. Todos esses pontos aí me fazem colocar fundos imobiliários muito mais na frente do que realmente investir em imóveis. Logicamente que, né, aí se a gente for pensar, e se a gente estiver falando com um profissional da área imobiliária, aí o cara pode falar, não, mas eu tenho um imóvel aqui que ele é muito bem localizado, que eu consigo ter um aluguel. Beleza, mas isso vai servir, sei lá, para menos de 1% da população, para aquele cara que realmente é profissional da área. Mas para o cara que é, sei lá, professor, médico, advogado, que não está dentro da área, ele só vai ter dor de cabeça e um retorno menor realmente no investimento, no fim das contas. Legal. Tem muitos pontos positivos de fato, né? Igual quando se trata-se de investimento, né, de fato. E aí hoje você falou, tá, Gabriel trocou ideia comigo, me convenci. Fundo imobiliário é mais topzera, vou pegar meu dinheiro e colocar tudo em fundo imobiliário.
como a gente começa com esse negócio? Além da bolsa, né? Você falou, pô, vamos investir na bolsa, já é fácil e tudo mais. Mas como o cara começa a acessar esse tipo de informação? O que ele precisa olhar dentro do fundo imobiliário? Tem algum indicador que é melhor ou outro? Como faz um inicial? Sim. Então, hoje, se a gente for olhar para o mercado de fundos imobiliários, a gente tem mais de 400 ativos. É muita coisa, né? Então, para quem o cara fica doidão já, né? Ele fala assim, pô... Vê aquelas letrinhas... E agora, o que eu faço? É muita opção. Sim. É um mercado que está em amplo crescimento, cada vez mais. Se eu voltar daqui a um ano e fazer esse mesmo podcast, sei lá, vão ser 600, 700 fundos imobiliários. Então, o mercado está crescendo muito. O que eu indico para quem está começando? Comece pelo básico. E o que é fazer o básico? É começar pelos maiores. Legal. Né? Começar pelos maiores. Se você buscar os maiores fundos imobiliários, né? E aí tem vários sites que você consegue, né? Por patrimônio, por número de cotistas, né? Você já consegue ter uma ideia muito interessante, até seguindo pessoas pela internet, eles vão falar dos maiores, né? Então, não é segredo para ninguém, né? Você começar pelos maiores vai te dar um conforto e uma segurança muito boa, né? Aqueles fundos que já têm um histórico, né? Trazem dividendos, trazem retorno realmente, porque o que a gente quer como investidor, no fim das contas, lógico que a gente olha para o que passou, para o histórico do fundo imobiliário, mas o que a gente quer é daqui para frente, né? O que ele vai me trazer de retorno e resultado daqui para frente, né? O histórico serve para dar uma visão do que já rolou e do que tende a acontecer ali dentro, mas o que importa para mim é daqui para frente. Então, começa fazendo o básico, começa pelos grandes segmentos, né? E quais são os grandes segmentos? Hoje é galpão logístico, shopping, lajes corporativas, varejo e fundo de papel, né? Então, se eu fosse começar do zero hoje, eu montaria uma carteira com esses 5 segmentos, né? E na minha visão, o investidor iniciante ele não precisa encher a carteira dele de ativos. Ele não precisa ter uma carteira com 15, 20 fundos imobiliários. Uma carteira com apenas 5 ativos, né? Um de cada segmento, um de cada desses aqui que eu falei, já foi para você começar a ter o contato, né? E estudando aos poucos, você já começou muito bem. E aí, como é que eu vou avaliar esse fundo imobiliário? Tem, como eu disse, já tem vários sites, né? Mas o principal documento que a gente tem é o relatório gerencial. Legal. Né? Todos os meses os fundos imobiliários têm esse documento, né? E ali você tem uma visão geral mesmo do que está acontecendo ali dentro do fundo, né? Você tem uma visão do gestor, ele te traz ali um depoimento do que aconteceu e do que ele percebe que vai acontecer nos próximos meses no fundo, todos os ativos, a carteira, você entende tudo realmente que você precisa ali dentro, né? Mas se você for olhar assim em indicadores, logicamente que o que chama a maior atenção no iniciante é o dividendo, né? Legal. Mas é uma coisa uma armadilha, né? Muitas vezes é uma grande armadilha, então você nunca deve avaliar um fundo imobiliário olhando só o dividendo, né? Eu gosto muito de olhar a depender do segmento, né? Então, por exemplo, galpão logístico, eu gosto muito de localização, ver quais são os inquilinos que estão ali dentro, né? Então, galpões, fundos de galpões que tem, sei lá, mais de 10 imóveis, em regiões bem localizadas, regiões, por exemplo, a 90 quilômetros do centro aqui de São Paulo, né? Então, é onde, sei lá, uma Amazon vai querer estar, onde a Magazine Luiza vai querer estar, né? Então, esses são realmente uns dos critérios que eu gosto de olhar. Os imóveis, quais são os imóveis. Legal. A gestão que tem ali dentro do fundo imobiliário, porque o gestor é ele que vai conduzir, é ele que vai colocar as peças do jogo. Né? Você está comprando ali a cota, mas quem realmente vai comandar ali as coisas, né, vai ver questões de imóveis, de inquilino, é o gestor. Então, ter um gestor experiente é muito importante e o histórico no fim das contas. Né? Ver o que já aconteceu, porque aquilo ali vai te dar uma ideia muito clara do que vai acontecer para os próximos anos. Legal. Então, acho que esse é o beabá de fato, né? Beabá de fato. Não tem muito erro quando o cara olha de fato. Não tem segredo. Porque às vezes o pessoal que está começando quer complicar muito, coisa não precisa. Não precisa. Né? Começa a olhar indicador que não precisa, começa a ficar mais confuso, às vezes o cara até deixa de começar a investir por conta disso, né? Exatamente. Tem a sopa de letrinha, o cara já olha estranho, aí vê aqueles candle, né? Aqueles gráficos pra cima, um vermelho, outro verde. Fala, que negócio doideira é essa? Que mongonga é essa, né? E aí o cara deixa de investir. Mas como o Gabriel falou, não tem segredo. De fato, e pelo que... Não é que não tem erro, né? Mas o garantido, digamos assim. Para quem está começando é isso.
Legal. Com o tempo, você vai pegando mais conhecimento, você vai pegando mais experiência e você mesmo já vai saber fazer suas avaliações e saber para onde você vai conduzir sua carteira. Legal. Né? Mas eu tô falando aqui para quem é iniciante, quem quer dar os seus primeiros passos. É o beabá, porque eu acho que de fato, para a maioria do povo ainda é, né? E muito embora eu esteja falando com o Losnak, e ele me deu um dado bastante legal, que hoje 70% da indústria de fundo imobiliário, tanto de seres humanos quanto de volume financeiro, ainda são de pessoas físicas. Pessoas físicas. Então, é que movimenta o mercado, é o pequeno investidor. É isso. Mas o cara que é grande também, o cara cabe numa carteira de um cara grande também, fundo imobiliário? Com certeza, com certeza. Hoje, fundo imobiliário é um mercado muito amplo, né? Então, para o cara que tem, sei lá, quer colocar alguns milhões de reais, ele já tem essa liquidez no mercado, né? Então, se ele quiser, sei lá, vou investir aqui 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, de vez, ele consegue se desfazer da mesma maneira, né? Então, o mercado de fundos imobiliários que não... Há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, que não dava tanta possibilidade para esse grande investidor, hoje dá. Né? E hoje a gente tem, como você falou, né, 70% do patrimônio ali do mercado em si são de pessoas físicas, mas o restante é de institucional, né? É um FOF, é um banco que investe e essa galera movimenta um dinheiro grande, né? Então, para essa galera conseguir movimentar é porque o mercado sim tem liquidez, tem saída, tem entrada, né? Então, é um mercado amplo que cabe realmente qualquer tipo de investidor. Legal. Se cabe os boyzão, cabe nós também, cabe né? Também. Porque, porra, se o cara que tem dinheiro vai investir, nós que é pobre, não consegue também aos pouquinhos, né? Colocar o dinheirinho lá. Com certeza. E hoje, há 2 anos mais ou menos, né? Que o IFIX anda bastante de lado, né? Caiu bastante quando o Covid. Igual no momento de oportunidade. Hoje tem algum setor que é mais atrativo para o cara olhar? O cara fala assim, ó, dentro do setor aqui, shopping não sei se vai, porque shopping é tese eterna, né? Eu sempre falo isso aí. É aquela tese que é certeza que vai acontecer, só que não acontece. Pô, vai voltar, mas não volta. E aí o dividendo não retorna também. Hoje o cara, investidor que está estudando a gente aqui, fala, pô, posso ficar mais atento em algum setor do que outro? Cara, como você falou, shopping ainda é um setor que dá muita oportunidade, sabe? Se a gente for pegar friamente aí os números do segmento de shopping, hoje a gente já tem vendas em shopping, número de carros que acessam o shopping, porque tudo isso interfere nos dividendos, né? Maior do que 2019, né? No período aí antes da pandemia. Já ultrapassou? Já ultrapassou. Ah, papai. Então, hoje a gente tem a possibilidade de pagar mais barato e muitos fundos imobiliários já estão trazendo até um dividendo maior do que pagavam naquela época. Então, assim, a gente está vivendo uma janela de oportunidade nesse segmento gigante, né? Legal. Quem está se movimentando está conseguindo. Agora, outro setor também que eu acho muito interessante é o setor de lajes corporativas, dos escritórios, né? O segmento também muito afetado pela pandemia, né? Então, assim, vacância subiu muito, né? A desocupação desses imóveis home office eterno, né? Vamos fazer home office eterno. Aí viu que nós é ser humano e não deu certo. Pois muito, é, né? E aí, quem vem também se posicionando já está tendo ótimos retornos e no médio, eu não falo nem longo prazo, no médio prazo, mas 2, 3 anos vão ter grandes valorizações também nesses imóveis, né? Não só questão de crescimento de dividendo, mas também de valorização ali de cota. Legal. E teve um tipo de fundo que foi bombadíssimo durante a pandemia e ainda está. São os fundos de crise, né? Os fundos de papéis. Os fundos de papéis. O que você está enxergando desse movimento? Você acha que vai começar a cair os dividendos daqui para frente? Cara, o que acontece, né? Esses fundos de papéis aí que todo mundo quer ter em carteira. E eu acho que dá para todo mundo ter. Legal. Mas desde que você saiba realmente colocar dentro da sua carteira, você tem que ter alguns pontos de análise, né? Primeiro deles é a questão do preço, sabe? Não dá para você pagar em um fundo de papel muito caro. Por exemplo, eu gosto de utilizar muito aquela métrica PVP, preço sobre o valor patrimonial. Quanto mais próximo de 1 PVP, melhor, né? O preço que ele está sendo negociado no mercado, igual ao valor patrimonial dele. Acabou. Tá lindo, tá lindo. Agora, muitas pessoas olham somente o dividendo. Ah, esse fundo está pagando 1,5% de dividendo, 2%. Tem fundo imobiliário hoje pagando 2% de dividendo. Que surreal, né? Só que quando você vai olhar o PVP dele, tá um PVP de 1,2, 1,3. Você está pagando 20% ou 30% acima do que ele vale. Só que um fundo de papel, o que ele faz? Ele faz muita subscrição, né? Muita emissão de novas cotas. E isso aí cria muito efeito manada. Então você pagou ali 20% acima, daqui a pouco ele cai, né? Porque houve ali um efeito manada, muita gente começou a vender para realizar lucro, para depois voltar para a operação, né? E você perdeu uma ótima janela de oportunidade de pagar né? Entendi. Então tem que ter esse cuidado.
a questão dos dividendos, né? Eles são totalmente atrelados, né? Principalmente esses que pagam mais à inflação, né? Ao IPCA, ao IGPM, né? Principalmente o IGPM, né? O IGPM bem alto aí nos últimos tempos. Logicamente que esses fundos, quando a inflação começar a ser controlada, a inflação começar a cair, eles vão cair o dividendo também. Sim. Aí que entra o papel da gestão. Aí que entra o papel do gestor falar, pô, agora a inflação está começando a cair, eu preciso ter ativos atrelados a outros indexadores, né? Para conseguir manter uma média de dividendo alto. Né? Legal. Então, assim, muita gente que está vendo aí esses fundos de papel pagando 1,5%, 2% de dividendo, isso para o longo prazo, infelizmente, não é a realidade. A gente está vivendo um momento pontual, né? Então tem que ter muito cuidado para não pagar acima do que vale, sim, só iludido pelo dividendo. Sim. Né? E tem mais uma polêmica aí, que até rolou uma treta ali no palco. Mentira, rolou treta não, mas teve uma polêmicazinha aí, de fato, o pessoal falando sobre FOFs. Sim. Isso é uma polêmica bastante grande, não só no mundo de fundo imobiliário, mas também em qualquer lugar, né? Você tem FOF na carteira e o que você acha desses trem aí, desses bichos? Cara... Explica o que é FOF primeiro também, porque às vezes o pessoal não sabe o que é FOF. Pois é, vamos lá. Acho que eu tô chamando você de fofo, né? Também é um fofo, mas não é nesse caso o negócio. O que acontece? O FOF nada mais é do que um fundo que compra outros fundos imobiliários, outras cotas. Né? Então, investir em FOF é você estar ultra diversificado. Falar, vou comprar uma cota aqui desse FOF, porque dentro da carteira dele tem, sei lá, 20, 30, 40 fundos imobiliários. O que é interessante para um FOF? E na minha visão, eu tenho um FOF, pouca coisa, mas tenho. Legal. Tá? Mas o que acontece? Eu acho ele muito interessante em dois aspectos. Primeiro, para o investidor que é muito iniciante, aquele que tá assim, pô, não sei o que eu faço. Aí ele compra um FOF e deixa na mão do gestor, ele tomar as decisões ali do dinheiro, diversificar o patrimônio. Ou para aquele cara que tem uma carteira, eu tenho um cripto, eu tenho ação, eu tenho investimento no exterior, mas eu quero ter um pouco também em fundo imobiliário. Não quero estudar muito, mas eu quero me diversificar. Legal. Aqui também, ter um pouco de FOF. Né? O que acontece com o FOF nesse momento? Porque o FOF consegue te distribuir dividendo de duas formas. Ele ganha dinheiro de duas formas. Ou ele simplesmente te repassa o dividendo que ele recebe, né, das cotas que ele tem, ou ele faz um movimento de comprar mais barato para vender mais caro. Legal. As cotas. Só que a gente está vivendo, né, em um momento em que o IFIX está andando muito de lado. E aí, esse ganho de capital tá muito difícil, né? Até para o gestor, que é um profissional da área, tá difícil, né? E aí, o dividendo de FOF foi muito afetado. O que acontece? Quando o mercado começar a subir também, você vai perceber claramente que os FOFs vão subir. O dividendo vai começar a subir, o valor de cota também vai começar a subir, porque ele é muito volátil em relação a como o mercado como um todo tá. No fim das contas, o FOF, por ele ser ultra diversificado, ele anda muito perto do que anda o IFIX. Né? Então, na minha visão, o investidor que tem mais conhecimento, tem mais experiência, dá para ele ter um FOF, assim como eu tenho, né? É uma pequena parcela ali da minha carteira, mas eu ainda prefiro comprar diretamente os meus ativos. Legal. Mas é um cara já que está mais avançado. Eu concordo plenamente com você, porque é o que a gente estava falando ali atrás, né? Porque todo investimento tem seu valor, com certeza, mas depende para quem, depende de que momento. E eu também estou 100% a favor do que você falou. E já partindo para os finalmente, né? Que senão já o pessoal vai embora aqui, a gente vai ficar sozinho aqui, rapaz. Esse ano, especificamente, o negócio tá azedo, né? A gente tem eleição para frente, a gente tem a inflação que não para de subir também. Como o Gabriel Porto tá vendo os fundos imobiliários para daqui para o final do ano, daqui para frente? Cara, se a gente for olhar para a indústria em si, é uma indústria que está crescendo muito. Legal. Né? 1.600.000 investidores e para os próximos anos a tendência é que, sei lá, daqui 10 anos a gente bater uns 10 milhões de investidores, porque eu acho que fundo imobiliário já caiu e vai cair cada vez mais na graça do brasileiro, né? É uma maneira de você entrar dentro de imóveis de alto padrão pagando muito pouco, né? Com a barreira de entrada muito pouco. Então, é um mercado que tende a crescer muito. Se a gente for olhar para a economia do nosso país, a gente ainda está vivendo um momento de muita turbulência. Como você falou, é um ano de eleição ainda, é um ano em que a inflação ainda não está controlada, a taxa básica de juros ainda no nosso país ainda está em crescimento. Então, assim, é um momento que abre muita oportunidade. E a gente vive, e quem realmente pensa no longo prazo tem que entender isso, a gente vive em ciclos, né? E hoje a gente está vivendo em um ciclo realmente de turbulência, um ciclo de oportunidade que não vai durar
por muito tempo, né? Então, assim, é um momento de aproveitar, na minha visão, de você realmente comprar, porque a gente vem de um ciclo de muita alta, né? O ano entre 2017 e antes da pandemia ali, janeiro de 2020, foi um momento que eu tive muita dificuldade, e eu falo sempre isso, tive muita dificuldade para comprar no mercado, né? Porque estava tudo muito caro. E você ficava naquele dilema, né? Que Selic muito baixa, deixar dinheiro em caixa era osso, para comprar também era muito caro. E ali as oportunidades que eu tinha era tipo uma subscrição que aparecia uma vez ou outra. Em mercado estava muito difícil. Desde que começou a pandemia, eu não fiz mais reserva de oportunidade, porque a oportunidade está aí. A oportunidade está aí o tempo todo. E eu sei, né, que a gente está vivendo esse ciclo agora. Sim. Quando as coisas começarem a se inverter, aí o jogo muda. Aí é a hora que eu posso pensar em vender um fundo imobiliário meu com lucro. É a hora que eu posso pensar em segurar mais, comprar menos fundo imobiliário e fazer uma reserva de oportunidade para eu buscar oportunidades pontuais no mercado. Mas nesse momento é um momento que a oportunidade está aí na frente de todo mundo. Alguns vão aproveitar e outros não, né? E o arrependimento depois só vem no futuro, né? Aí é só chorar no banho. Não, aí você fala assim, pô, por que eu não paguei aquele preço lá atrás de 2022, quando as coisas estavam muito turbulentas e que as oportunidades existiam, né? Então, o momento realmente de se posicionar é quando as coisas não vai muito bem, né? Bolsa de valores é isso. Que doideira, né? Esse negócio de bolsa de valores é muito surreal. É contra-intuitivo. E contra-intuitivo. Contra-intuitivo total. Mas tem que ser. Tem que ser. Assim que se ganha dinheiro, né? Quando os caras estão chorando, nós estamos lá comprando. Não. É o momento que o ativo vai para a mão do verdadeiro dono. É isso aí. Né? Quando tá tudo caindo, você sabe porque você estudou, né? Você sabe que aquilo tem qualidade, que aquilo no longo prazo vai te trazer retorno. É a hora que você vai lá e compra. Né? Eu sempre falo para a galera lá que me segue. O meu objetivo, a minha função como investidor sempre é pagar o menor preço possível pelos melhores ativos. É isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu fico triste quando tá caindo e eu não tenho dinheiro. Agora, quando eu tenho dinheiro, é o momento que eu vou lá alegria. Que eu faço as compras. Que legal, que legal, Gabriel. E ó, Gabriel deu uma aula pra gente aqui. Ele tem, como eu falei pra vocês, no Instagram, YouTube também. Passa já as suas redes sociais e já emenda com um recado final pro pessoal aí, de fato, quem tá com dúvida, para já começar a investir nesse mercado que é maravilhoso de fato. Show de bola. Então, pessoal, todas as minhas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, @Fundos Imobiliários FIIs ou Gabriel Porto, você vai me achar lá facilmente, tá? Me segue lá que todo dia trazendo dica, mostrando minha vida, né? Porque minha vida como investidor eu abro mesmo, né? Sim, tá certo. É para mostrar realmente que eu tenho uma pele de jogo, é skin the game real, né? Mostrar que realmente eu sou um investidor, assim como qualquer outro que está ali todos os dias buscando fazer patrimônio no mercado de fundos imobiliários. E o mercado de fundos imobiliários é isso, é um mercado no qual quem quer realmente fazer o seu dinheiro trabalhar no seu lugar, coloca a sua grana ali. Tá? Eu vejo investimento em fundos imobiliários assim, enquanto eu estou acordando, me espreguiçando, a notificação já caiu ali. Caiu ali 500 mil reais, você fala, pô, que legal. As coisas estão valendo a pena. Logicamente, como a gente falou no início, o início da sua caminhada, da sua trajetória é difícil, você vai pensar que as coisas não vão para frente, porque realmente a velocidade no início é muito pequena, mas quando começa a acontecer, você passa ali da barreira dos 100, 200, 300 reais e você vai reinvestindo dentro da sua carteira, aquilo é a verdadeira bola de neve positiva. Né? É a bola de neve que realmente vai te fazer chegar à sua liberdade financeira no fim das contas. Top aula. Então, ó, segue lá já o Gabriel. Ele veio, como ele fez, da Bahia direto para esse evento, que está maravilhoso de fato. Então, Gabriel, obrigado por você ter vindo de novo. Obrigado vocês. Arigatô, topzera demais. Precisando é só chamar. É top, ó, só subiu. Vem ver, você vai ver os imóveis, né? Vem ver os seus imóveis aqui na região de São Paulo, para ali, mas você vem para cá. Obrigadão de novo. Obrigado. Foi uma aula. Até mais, pessoal. Beijo. Valeu.